Muito bem, irmãos, vamos lá, introdução ao Novo Testamento 1, no capítulo 6. Hoje vamos ver a introdução ao livro de Lucas, tá? Primeiras considerações preliminares. Estuda-se neste capítulo aí uma visão panorâmica sobre Lucas, né? Analisando o livro como um todo, tomar conhecimento apenas das suas características principais. Segundo Orlando Boyer, o livro de Lucas inicialmente era dividido em 2 volumes, né? Lucas, que narra a origem do cristianismo, e Atos dos Apóstolos, que trazia a história da expansão do evangelho a partir de Jerusalém para outros países. Quando veio para o cânon, né, para dentro da Bíblia, aí foram 2 livros separados, como são os outros, tá? Mas né, eles eram um livro com 2 volumes, que era o livro de Lucas, tá? Que escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. O significado do nome, tá? Não se tem fonte que forneça o significado da palavra Lucas, sabe-se que vem do grego, né, Loucas, ou do latim Lucanus, né? Ele é de origem grega, né? Provável que seja mais o Loucas, né? Indicando escravo liberto, o nome Lucas do latim, né? O nome Lucas é um apelido carinhoso, né? Supõe-se que, imagina-se, né, que ele fosse dentro de Antioquia, na Síria, talvez onde teria sido escravo e conseguido libertação, não se sabe, né? No sul da Itália também tinha a província da Lucânia, né? Que se integrou à Grécia depois, tá? Então, pode ser que ele seja de Lucânia, né? E a sua autoria, né, foi ele mesmo, um médico amado, companhia de Paulo, que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Lucas foi o único não-judeu que escreveu livros da Bíblia, do Novo Testamento, né? Que fala da Bíblia toda, mas se você pegar lá se for o livro todo, sim, mas se você pegar o livro de Daniel, né? Tem um capítulo inteiro escrito por Nabucodonosor, Nabucodonosor, a todos os povos, tribos, então teve, tá, um caso desse aí, mas Lucas é o único não-judeu que escreveu um livro desses aí, tá? O livro todo, né? Não, né? 2 livros, inclusive, né? Morreu com 84 anos na Grécia, na Europa, tá? Bom, a sua linguagem e data, né? O livro intitulado Lucas foi escrito mais ou menos em linguagem erudita, né? Uma linguagem mais técnica, porque sendo grego e sendo médico, ele tinha naturalmente um estilo duplamente elevado, polido, nível científico, né? Foi escrito entre os anos 60 e 63 depois de Cristo, tá? Dizem que ele começou a escrever em Cesareia, né, da Palestina, e terminou em Roma, tá? Quem assim afirma se baseia nas viagens missionárias que Paulo fazia, né, que ele fazia com Paulo, tá? Para quem foi escrito, né? O Evangelho de Lucas, assim como os demais, segundo a teologia, ele foi dirigido a todos os homens e mulheres, né, de todas as idades, em todos os lugares, em todo o tempo. Mas especificamente, né, ele foi escrito aos gentios, porque o grego é chamado na Bíblia, quando ele fala grego, às vezes se refere aos gentios também, aos gentios de um modo geral, porque o grego era o representante, por causa da língua, que era a mais comum, né, do representante dos gentios. Porque nós temos as 3 classes de pessoas no mundo, né? Nós temos os judeus, que são os filhos da promessa, desde Abraão, né, dos patriarcas, e toda na linhagem judaica, tá? Quem nasce dentro da linhagem judaica, hoje é chamado de judeu e até errado, porque são os filhos de Israel, são os filhos de Abraão, são, né, Judá é um dos filhos de Israel. Então, mas eles são conhecidos como judeus, né, hoje, nos dias de hoje. Então, nós temos judeus, nós temos gentios, que é todo aquele que não nasceu da semente de Israel, tá? E temos a igreja formada por judeus convertidos ao evangelho e gentios convertidos ao evangelho. Inclusive, a igreja primitiva foi formada inicialmente por judeus. O único não-judeu que participou aí da escrita, por exemplo, foi Lucas, tá? Mas os demais todos são judeus convertidos ao cristianismo, então passaram a ser igreja. Então temos o judeu, temos o gentio e temos a igreja, tá? E Marcos escreveu o seu livro para os romanos, né? Porque Roma era
a capital do mundo, o povo romano dominava sobre Israel, por isso Marcos escreveu para eles. Lucas escreve para os gentios, Mateus escreve para os judeus e Marcos escreve para os romanos, né? Especificamente para os romanos, mas João escreve para a igreja. E aí fecha o ciclo aí, tá? Então, os romanos, eu não citei aqui, porque os romanos estão entre os gentios. Então, Lucas e Marcos escrevem para os gentios, né? Na verdade, para convencer os gentios do evangelho, porque esses livros eram utilizados pelos convertidos lá para evangelizar e para mostrar. Então, o público-alvo era aquelas pessoas que iriam ser evangelizados lá. Esse evangelho era para evangelizar aquelas pessoas que viviam naquelas regiões lá. Bom, o retrato de Cristo no livro de Lucas, tá? Desde o anúncio do nascimento até a ascensão ao céu, os detalhes da humanidade perfeita de Jesus são ricos o suficiente para que todos o reconheçam claramente como Filho do Homem, o homem do céu, né? O que deu autenticidade ao seu sacrifício, o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Bom, e então qual foi o seu propósito? O propósito do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Lucas, havendo se informado minuciosamente de tudo, né, desde o princípio, ele declara seu propósito, para que conheças a certeza das coisas. Tá? Lucas 1, de 1 ao 4, e também Atos 1 e 2, ele esclarece o propósito, tá? Do seu primeiro livro, né? E ele apresenta aí a genealogia de Jesus, no Evangelho de Lucas, recuando até Adão, tá? E Deus, né? Até Adão e Deus. Ele quer provar para o mundo gentílico, né? Está escrevendo para os gentios, que Jesus é realmente o homem perfeito, o homem divino. A genealogia foi utilizada para isso, para provar a história humana de Jesus, tá? Então, algumas coisas exclusivas de Lucas que não tem nos outros evangelhos, né? Alguns assuntos abordados por Lucas que outros evangelhos não mencionam ou se fazem com certeza de maneira diferente, né? Raras exceções de coincidência, porém com diferença nas expressões. Estou na página 173, para você se situar aí, o seu material impresso, ficando claro a peculiaridade de Lucas, né? Ele é peculiar, tá? Bom, vai aparecer aí uma lista, né, com coisas que foram mencionadas exclusivamente no Evangelho de Lucas. Alguns itens coincidem com outros evangelistas, né, mas as suas expressões são próprias, né? E vocês vão ver aí o anúncio do nascimento de João, por exemplo, né? A anunciação do nascimento de Jesus dirigido a Maria, a visita de Maria Isabel, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, só coisas diferentes que foram colocadas somente no Evangelho de Lucas. Tá? Vou pular a listinha aí, porque a gente vai fazer um comentário no outro capítulo. Né? A análise ainda que Lucas, né, é o único que menciona Zacarias, tá? Ana, Isabel, Simeão, os pastores de Belém, só Lucas fala disso, a circuncisão de Jesus, né? Alguns dos itens mencionados se apresentam juntos, né? Aglutinados aí, podendo o número de eventos somente Lucas ser bem maior que isso aí, tá? Na 175, Lucas vê certos detalhes que os outros evangelistas não veem. Ele é mais técnico, ele é médico, ele é erudito, tá? Então ele examina a sogra de Pedro e vê ela com muita febre, não com febre, mas com muita febre, tá? O homem da mão mirrada, para Lucas é o homem da mão direita mirrada. Não é o homem da mão mirrada, é o homem da mão direita mirrada, tá? A filha de Jairo é a filha única de quase 12 anos, tá vendo? Dá detalhes, né? Um discípulo, Pedro, né? Corta a orelha direita do Malco, né? Do servo lá, do soldado, tá? Ele cita qual foi a orelha, né? Mas também tem um lado sentimental, né? Que Lucas cita, onde Jesus chora sobre Jerusalém, 19:41, se compadece do soldado Malco, né? Com a sua orelha cortada. Eu acho que Pedro queria cortar o pescoço dele, ele desviou, pegou na orelha, né? Nada de orelha lá. E o Lucas o conforta, né? E se compadece dele
também o ladrão da cruz, né? Lucas se compadece, né? Ele vê que José é da cidade de Arimateia, né? De que ele é senador, que é um homem de bem e é justo, registra alguns detalhes das mulheres, da visita que as mulheres fizeram ao sepulcro, né? Lucas era médico, então ele tinha o costume de diagnosticar as coisas e detalhar para encontrar a solução, não, né? Não era como um homem simples, como um pescador, por exemplo, algum dos outros apóstolos aí que teria um pouco mais de dificuldade nessa área, né? Lucas era realmente o que precisava, visto que precisava também mostrar não só essa parte, né, mas precisava mostrar para as pessoas ricas, para as pessoas de melhor erudição, vamos dizer assim, né? Então precisava pregar para todas essas pessoas, por isso que tinha o pescador, mas que também tinha o médico, né? E Lucas foi usado para isso aí, né? Os outros assuntos nós vamos detalhar no capítulo seguinte, onde a gente vai comentar algumas partes do livro do Evangelho de Lucas. Ok? Deus abençoe.